Olá, esse é Diego News, o seu resumo de notícias do mundo dos vinhos e bebidas, e vamos às principais notícias dessa semana. Para quem gosta de grandes vinhos alemães, uma das vinícolas mais reconhecidas da Alemanha, a Kloster Eberbach, anunciou uma venda inédita de vinhos da sua biblioteca, da sua reserva de garrafas raras. A Kloster Eberbach fica localizada no Rheingau e tem nas suas reservas garrafas de vinho que datam até 1706. Nesse momento, a vinícola está disponibilizando para venda garrafas da década de 1950 para cá. As garrafas serão disponibilizadas em volumes pequenos, são garrafas que foram todas verificadas, algumas delas rearrolhadas, principalmente de Rieslings, Pinot Noirs e alguns vinhos doces, Beerenauslese e Trockenbeerenauslese. As vendas do Kloster Eberbach não serão feitas por leilão, elas serão feitas diretamente pelo e-commerce da vinícola ou diretamente na loja da vinícola, onde inclusive podem ser solicitadas safras diferentes das que serão disponibilizadas num primeiro momento, para quem eventualmente tem a viagem marcada para a Alemanha nos próximos meses, está aí a oportunidade de abastecer sua adega com alguns alemães mais maduros, mais velhinhos, e Riesling alemão velho é uma coisa linda, especialmente os doces. E dados divulgados essa semana pela OIVE, a instituição que representa os produtores de vinho da Espanha, mostram que a produção de vinhos brancos no país cresceu, chegando a 57% da produção total. É isso mesmo, mais da metade da produção de vinhos na Espanha é de vinhos brancos, uma alta de 8% desde o ano de 2018. Os dados da instituição apontam que o país vem num declínio do consumo de vinhos, especialmente de tintos e rosés, porém o consumo de brancos se mantém estável. O consumo geral do país teve uma queda mês a mês em abril de 6,1% contra o mês de março. Dados que acompanham uma realidade de mercado mais desafiadora, com problemas econômicos, questão geopolítica e tudo mais. Porém, como eu mencionei, os brancos seguem aí em situação de estabilidade, um importante país produtor, mostrando aquela tendência que a gente vem observando no dia a dia, nas mesas, nos restaurantes aqui no Brasil, também o crescimento do consumo de vinhos brancos. E a Itália aprovou um fundo de crise inédito e que é visto como um potencial modelo para outras regiões da Europa. O fundo é voltado para produtores da região do Trentino e foi batizado de Fundo Uva. A iniciativa usará verbas tanto da União Europeia quanto da Itália para auxiliar viticultores em crise. O fundo poderá ser acionado sempre que a renda do produtor cair 20% abaixo daquilo que é a média de renda dos agricultores da região. E a partir do momento em que o fundo é acionado, ele poderá cobrir até 70% dessa perda que o produtor teve. O objetivo do fundo é trazer para os produtores estabilidade numa situação, num cenário de cada vez mais incertezas, tanto pela questão econômica, guerras tarifárias, questões geopolíticas, mas também pelos eventos climáticos extremos que vêm se tornando cada vez mais comuns e trazendo grandes perdas para os produtores em muitas regiões produtoras do mundo. E essa semana foi divulgado que um amplo estudo observacional publicado nos Estados Unidos apontou que não há conexão entre o consumo moderado de vinhos e o desenvolvimento de câncer. Uma tecla na qual muita gente aí do consumo zero, do que não existe dose segura, insiste, de que o vinho, qualquer dose que seja, seria um carcinogênico. O estudo foi publicado no Journal of General Internal Medicine por pesquisadores da Weill Cornell Medicine de Nova York. O estudo acompanhou mais de 26 mil pessoas durante um período médio de 13 anos, mas com algumas pessoas no estudo sendo acompanhadas por mais de 20 anos. E mostrou que pessoas que consomem vinho de forma moderada, o que seria de 4 a 7 doses, 7 taças por semana para mulheres, ou de 4 a 14 taças para homens, não tiveram maior presença de câncer de qualquer tipo do que as pessoas que bebem. Inclusive, pessoas que bebem pouco, pessoas que bebem vinho, mas que bebem até 4 taças por semana, tiveram um desempenho melhor ainda do que o dos abstêmios, daqueles que não bebem nada.
Os pesquisadores apontam que, nesse caso, esse dado pode estar sujo, porque entre os abstêmios pode ter gente que parou de beber por outros problemas de saúde, que daí, por isso, acaba tendo um resultado um pouco pior. Mas é um resultado, no mínimo, curioso. Já no caso dos bebedores pesados, aqueles que bebem acima de 14, de 15 doses, né, por semana, foi identificado um risco 57% maior de câncer de todos os tipos nesse grupo. É importante destacar que o estudo não analisa outros fatores, como, por exemplo, fatores ambientais, hábitos de vida, não diferencia um tipo de câncer do outro, não avalia prognóstico, se a pessoa tem um desenvolvimento melhor ou pior, se tem cura ou não. É apenas um estudo observacional, porém um estudo muito amplo e que traz dados bem significativos que é importante que sejam observados. Os pesquisadores destacam que o estudo aponta de mais importante é que nada pode ser tratado como um aspecto isolado quando a gente fala do câncer. Então não dá para dizer que o álcool é o grande vilão, uma vez que quando você olha para uma grande população ao longo de um grande período bebendo álcool de forma moderada, isso não impacta no desenvolvimento de câncer. Então acaba ficando mais claro que é uma coisa multifatorial. E em meio à guerra, depois da invasão ilegal da Ucrânia lá em 2014, né, e que a Rússia renovou aí há poucos anos, a Rússia inaugurou um mega complexo enoturístico com mais 3 já planejados. Localizado na cidade de Gelendzhik, às margens do Mar Negro, o complexo de Belymis ocupa 42 mil metros quadrados de frente para o mar, com uma estrutura voltada para transformar a área, né, a região ali da cidade, num polo de enoturismo. Esse complexo de Belymis tem uma capacidade para mais de 5 mil visitantes ao mesmo tempo, contando com o Museu do Vinho, mais de 15 bares e restaurantes, laboratórios, teatros, cinemas e uma enoteca que alegadamente teria a mais ampla coleção de vinhos da Rússia de produtores grandes e pequenos de todas as regiões do país. O projeto foi financiado pelo Banco Rossiya, que também está financiando um outro complexo em construção ainda na vinícola Krynica, que fica ali na mesma região, na mesma cidade, parte desse plano do governo Putin de transformar aquela região numa área de enoturismo forte. Além disso, o governo russo tem planos para construir mais 2 complexos no território ucraniano da Crimeia, que a Rússia ocupou ilegalmente em 2014, embora essas construções estejam em suspenso por conta dos ataques bem-sucedidos da Ucrânia nas últimas semanas, que praticamente estão isolando a Crimeia da Rússia. E a onda de calor na Europa preocupa os produtores e leva à suspensão, inclusive, do consumo de bebidas em locais públicos. No campo, na produção, ainda não é possível medir de forma clara o quanto essa onda de calor vai afetar a safra 2026. Calor excessivo pode levar a planta a interromper o seu processo de maturação das uvas e, se ele for muito prolongado, a planta não retoma esse processo depois. Então se acaba colhendo uvas que na aparência são plenamente maduras, mas que não alcançam maturidade fenólica. Além de você poder ter problemas também de perda efetivamente de produção se o calor e a seca for muito intenso. Mas o calor atingiu também o consumo, com o governo francês proibindo o consumo e a venda de bebidas alcoólicas em eventos bancados pelo Estado, além de proibir o consumo em locais públicos, como parques e afins. O objetivo é, além de mitigar os efeitos do álcool no organismo, né, que o álcool acelera o processo de desidratação, e num calor intenso isso é complicado, mas também aliviar a pressão na saúde pública, que está utilizando muitos dos seus leitos para atender vítimas dessa onda de calor, e daí acaba sofrendo também com pessoas que têm ali os problemas vinculados ao consumo excessivo de álcool. Ainda não há previsão de quando esse calorão todo que a Europa está enfrentando vai poder ter os seus resultados devidamente avaliados e medidos, mas os governos aí vão se preocupando e já implantando medidas para de alguma forma mitigar isso. E a cervejaria escocesa Brewdog ofereceu 1 milhão de libras esterlinas em cerveja para o público gratuitamente em cervejarias selecionadas no Reino Unido e nos Estados Unidos, caso Inglaterra, Escócia ou Estados Unidos cheguem à final da Copa. No caso da Escócia, eles já estão garantidos que a Escócia já ficou pelo caminho, restam Inglaterra e Estados Unidos. A ação da Brewdog será no sistema de chegou-levou, quem chegar primeiro pode pegar até 2 pints de cerveja nos pubs selecionados que ainda serão anunciados.
A ação busca reaproximar a marca do público depois de um afastamento aí por conta de várias polêmicas no processo de venda da empresa. A empresa vinha em dificuldades econômicas complicadas e acabou sendo comprada por uma empresa americana de bebidas de cannabis, a Tilray. Independente dos resultados, a cervejaria vem registrando bons números nos seus pubs por conta da Copa. A Copa vem ajudando a lotar os pubs da Brewdog no Reino Unido e nos Estados Unidos. Além disso, a empresa também vem organizando watch parties e outros tipos de eventos para ajudar a movimentar suas unidades. E um projeto iniciado no ano passado pela Associazione Italiana Sommelier, que nós mencionamos aqui no Diego News, lá em Siena, o Vite Libera, formou os seus primeiros 5 sommeliers dentro do sistema carcerário italiano. O projeto tem o objetivo de oferecer a formação completa de sommelier profissional da AIS, que é a mais antiga associação de sommeliers da Itália. Na Itália tem mais de uma associação. A AIS não é a associação oficial vinculada à Associação Internacional, mas é a maior delas. E ofereceu esse curso para detentos numa unidade prisional na zona de Siena, como uma forma adicional de desses presos buscarem formação profissional para se encaixarem no mercado quando cumprirem as suas penas. Os detentos receberam a formação completa e foi aplicado neles o exame e a prova normal que é aplicada a todos os candidatos, tanto escrita quanto prática, envolvendo degustação e serviço, e foram aprovados com a supervisão da delegação toscana da AIS, sendo aí os primeiros 5 sommeliers formados nesse sistema. Não foi divulgada nenhuma informação em relação a quando esses presos devem encerrar o cumprimento das suas penas e voltar para a sociedade para buscarem trabalhar como sommeliers, mas é uma iniciativa que a AIS deve levar à frente, formando novas turmas ainda. E o INAO, o Instituto Nacional da Origem e da Qualidade, que cuida das apelações de origem, das denominações de origem na França, aprovou essa semana uma série de medidas que buscam facilitar e agilizar as adaptações das diferentes denominações de origem da França aos impactos das mudanças climáticas. Vale lembrar que, por exemplo, vários chateaus importantes deixaram de usar Bordeaux no nome, preferiram passar a engarrafar como Vin de France, justamente para ter mais agilidade na implantação de medidas para proteger os seus vinhos e os seus vinhedos, como irrigação, como uvas diferentes ou técnicas diferentes. O INAO agora resolveu acelerar esse tipo de processo, constituindo grupos de estudo para atuar em diferentes áreas de forma localizada, especialmente no que se refere à irrigação, mas irrigação sustentável, sem que isso atrapalhe as reservas de água, mas também mantendo a tipicidade dos vinhos, densidade de plantação e autorização de diferentes castas em caráter de teste em diferentes regiões. Esses grupos vão atuar já alinhados com outros estudos que estão em andamento, organizados por diferentes associações de produtores por todo o país. Além disso, haverá outros estudos para considerar outras inovações técnicas que possam ser aplicadas, tudo visando mitigar de alguma forma os efeitos das mudanças climáticas, mas sempre preservando a identidade, a tipicidade dos vinhos e a identidade do terroir que eles representam, garantindo um equilíbrio socioeconômico para as comunidades que vêm sofrendo aí efeitos sérios nos últimos anos por conta das mudanças climáticas na França. E foi notícia essa semana um roubo de garrafas de vinhos do Domaine de la Romanée Conti num restaurante de Milão. Os 2 ladrões vestidos com roupas de operário precisaram de poucos minutos para entrar no restaurante L'Affinatore, localizado em Milão, e levar 19 garrafas de vinhos do Domaine de la Romanée Conti avaliadas num total de 280 mil euros. Foram levadas 9 garrafas de Latache, 4 garrafas de Romanée Conti, 3 garrafas de Richebourg e 3 garrafas de Romanée Saint-Vivant. As garrafas do Romanée Conti, todas elas têm número de lote, são identificadas, tem um código que permite o rastreamento dessas garrafas, o que vai dificultar sobremaneira que essas garrafas sejam vendidas no mercado secundário, uma vez que isso já foi entregue para as autoridades para permitir um rastreamento e a recuperação, eventualmente, de algumas dessas garrafas. Essas foram as principais notícias da semana. Obrigado por assistir, compartilhe esse boletim, deixa aqui o seu comentário e na semana que vem voltamos com mais um Diego News.